abençoe, querido. Graça e paz, querida igreja. Uma honra para mim estar aqui. Quando o pastor Frank anunciou um dos motivos, além de louvor a Deus, esse tempo de comemoração dos 12 anos, né? E eu tive o privilégio de estar representando aqui a primogênita da igreja aqui em Cacoal, né? Eu não acredito que a Nova Aliança seja a primeira, a primogênita de todas. Credival, qual que é a primeira? Vocês lembram? Primeira de Pimenta. Então, de Cacoal nós somos os primogênitos. Então, estou me sentindo aqui honrado. Trago então da igreja, pastor Frank, o abraço e as felicitações por esses 12 anos, né? De ministério. Uma raridade dentro da nossa realidade, assim. Tem um TCC, um trabalho de um dos alunos do SEBAC, que é sobre o tempo de ministério dos pastores, e ele fez uma pesquisa de campo em Rondônia, né? E é muito interessante esse trabalho, ele mandou para mim, eu não li ainda, mas a gente conversou sobre o esboço, e muito interessante, sobre a longevidade, o tempo dos pastores, os motivos que os pastores chegam e saem das igrejas, né? E estar aqui vivendo um momento de exceção, porque é uma exceção na realidade de Rondônia, os pastores passarem de 5 anos na mesma igreja. Então, pastor Frank, saiba que você é uma peça rara, então, de estar aí com essa longevidade de 12 anos. Queridos, eu trouxe a palavra de Deus para compartilhar com vocês nessa noite em que também potencializaremos o tempo por ainda termos esse momento memorável, esse memorial ordenado por Cristo, que é a ceia do Senhor. Eu quero que os irmãos leiam comigo. Eu tenho em minhas mãos a versão da NVI, Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Os irmãos podem acompanhar comigo e depois gostaria de fazer uma oração para pedir para Deus nos ajudar mais uma vez. Diz assim na versão que tenho em minhas mãos: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Estou me esquecendo de dizer que estou acompanhado com a minha esposa Sandra. Ninguém a conhece aqui, né? Então eu gostaria que ela ficasse em pé, por favor, Sandra. Sandra e eu, há 2 anos e 3 meses atrás, fomos presenteados com algo maravilhoso que se chama neto. E quem de vez em quando olha no meu Facebook vai encontrar só imagens do Isaac lá, não é? E é uma bênção essa nova realidade nas nossas vidas agora como avós. E é uma coisa, Deus sabe o que nós precisamos, irmãos, em todas as etapas de nossas vidas. Então, quando chega a velhice, chega os netos para nos fazer rejuvenescer, né, Bira? Aí você sabe o que eu estou falando. Então, irmãos, que maravilha. Quero compartilhar com os irmãos, então, esse texto sobre a bênção da fragilidade. E eu estava olhando para esse texto e lembrando de algo que é óbvio. Eu não tenho noção, eu acho que poucas pessoas teriam noção do potencial que Adão tinha, tanto como Adão e Eva, o potencial que eles tinham antes do pecado. A Bíblia dá alguns sinais, né? Por exemplo, ele nomeou todos os animais, essas coisas. Mas o pecado deixou a raça humana muito frágil. E os primeiros sinais foi o medo, que a gente encontra ali, Adão com medo, a vergonha,
Então, o pecado fragilizou muito o homem. Uma queda para a autodestruição, não é? O pecado produziu isso no homem. E uma coisa terrível assim, uma disposição de exterminar o seu semelhante. A gente vê isso no capítulo 4 de Gênesis, uma loucura aquilo, não é? Pecado ali recém-chegado para o mundo e Caim com aquela disposição em matar o seu irmão. E também uma outra coisa terrível que o pecado expôs o homem, uma capacidade também, uma disposição de degradar o meio em que está convivendo. Essas coisas é um dos resultados negativos do pecado. Aí nós nos tornamos muito frágeis, nós ficamos assim à mercê dos desafios da vida, né? E quando pensamos um pouco na própria história desses 12 anos do pastor Frank aqui, a gente encontra as batalhas que ele enfrentou, principalmente na área física, seus acidentes. Falei assim, esse não é um pastor, isso é um Highlander, né? O cara recebe uma descarga elétrica, não sei o que, não acontece nada, sai dando choque nas pessoas agora. E é impressionante assim, a gente fica à mercê deste mundo, em que Jesus avisou que neste mundo, conforme ele diz em João 16:33, nós teríamos aflições. E essa fragilidade então nos expõe a dois inimigos. Paulo chama de o último inimigo, que é a morte, e o outro, que costumeiramente nós o chamamos do inimigo das nossas almas, que é Satanás. E é interessante que tanto Satanás quanto a morte segue o padrão de Deus em termos de não fazer acepção de pessoas, né? Não há acepção de pessoas. O inimigo não poupa ninguém, como também a morte não poupa ninguém. E para que essas intempéries da vida, tanto da natureza, os perigos da natureza, como também dos inimigos que a Bíblia nos apresenta como Satanás e a morte, aí vem Jesus com todo o seu poder se fragilizar, se tornar igual a nós. E como vocês estão estudando o livro de Hebreus aqui com o irmão Credival, vocês vão passar lá com Jesus sendo aquele sacerdote que é igualzinho a nós, sabe onde que está doendo, o que está acontecendo conosco, e você encontra esse texto bíblico mostrando então que para tirar o homem dessa fragilidade, tirar-nos como um alvo fatal que o pecado produziu, vem Jesus e se faz frágeis como nós, para nos livrar da fragilidade que o pecado nos expôs. Jesus então decide ser igual e colocar-nos diante do padrão bíblico, sermos igual a Ele. É impressionante, irmãos, como a Bíblia não abaixa o padrão. Nós abaixamos, a educação abaixa o padrão, para ver se alcança o indivíduo aonde ele está, mas a Bíblia não. A Bíblia sempre nos coloca diante do ideal de Deus, e o ideal de Deus para nós hoje começa no versículo 5, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Esse é o nosso padrão. Ou então, como uma versão antiga da NVI, que eu estou com uma nova, comprei essa Bíblia recente, mas essa versão antiga está melhor aí, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí, ele se fez igual a nós, decidiu ser igual a nós, conforme o versículo 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Um dos sinais que já vim preparado com esse texto foi que na leitura que foi feita aqui, tanto no Salmo 135 e este versículo aqui de Filipenses, foi lido hoje pela igreja. Eu falei assim, então tá bom, Deus, é isso que o Senhor está confirmando, não é?
porque não houve nenhuma combinação entre eu e o dirigente do culto com relação a isso. Então Jesus faz isso. Ele se faz frágil, ele se humaniza para nos capacitar a vencer as nossas fragilidades. E uma das coisas que eu olho e vejo nesse texto é que a fragilidade do qual o pecado nos expôs não nos tira a capacidade de obedecer. Ao olharmos para o texto, o versículo de número 8 vai dizer assim: e sendo encontrado em forma de homem, humilhou a si mesmo e foi obediente. O que esse texto me diz, irmãos? De que o homem é capaz de obedecer. Hoje, pessoas obedeceram uma ordem do Senhor. Era importante que passássemos esse culto no silêncio necessário para cultuarmos a Deus, sem que os novos amigos do Pedro soubessem, acabaram obedecendo a Deus. O silêncio está reinando aqui. Amém, irmãos? Que coisa graciosa. Você foi lá e os meninos falaram, olha só, temor e o amor, né? Então, é possível obedecer à nossa fragilidade, às nossas fraquezas, às nossas tendências, para irmos em direção daquilo que não é da vontade de Deus, não nos tira a capacidade. Quando Jesus diz que ele foi obediente e obediente até a morte, é a ideia que tem de que Cristo também nos capacita a isso. Há uma pequena expressão repetida por Paulo, irmãos, mais de 160 vezes na sua carta, que é em Cristo. Esta expressão é uma expressão muito poderosa. Em Cristo nós conseguimos, em mim não, mas porque eu estou em Cristo, eu consigo ter as mesmas atitudes com Ele. Em Cristo nós somos perfeitos, em Cristo nós somos santos, em Cristo nós somos salvos. Então Ele se fez assim, deixando bem claro, olha, as suas fraquezas, as suas limitações, não lhe tira a capacidade de obedecer. Isso para mim é muito óbvio nesse texto. Jesus então, quando a gente pensa na história de Jesus, a gente vê que os sofrimentos físicos, lembrado aqui pelo pastor da igreja, faz-nos pensar nos sofrimentos físicos que Jesus também passou por nós. A humilhação de Cristo chegou ao ponto dele sofrer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E quando nós somos chamados a ter as mesmas atitudes de Cristo, é estarmos preparados que isso vai acontecer. Isso acontece conosco. Eu destaquei 3 coisas ruins que fizeram com Jesus. Uma delas foram as chibatadas, os tapas, os murros que ele levou. É interessante que esse tipo de ferimento, eles ferem com rapidez e intensidade. Quando nós somos acometidos por tal tipo de violência, é algo rápido, é algo intenso. Jesus também sofreu cusparada. Isso está ligado diretamente à humilhação. A cusparada até hoje em todas as culturas, irmãos, é uma ofensa moral, ofende a moral da pessoa. Outra coisa que eu separei sobre o que Cristo sofreu nessa questão da sua humilhação, do seu sofrimento, e ele sendo obediente em todos os tempos, está ligado aos espinhos. O espinho é um corpo estranho que tem no corpo da gente e que fere por mais tempo, ele zanga, ele inflama, ele fica ali. Essas coisas físicas que Jesus sofreu, ela nos faz pensar nas realidades espirituais que nós sofremos, individualmente e depois como igreja. A igreja, eu e você, sofremos as chibatadas esporadicamente, espiritualmente falando, as cusparadas, e temos muitas vezes que sofrer com espinhos, corpos estranhos que fere mais tempo e traz inflamação, traz essas coisas. Mas tudo isso nos coloca diante da bênção de que estamos aqui
para vivenciar essas realidades, mas na disposição que Jesus nos alertou. Vocês vão sofrer mesmo. No mundo, João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em Cristo nós vencemos, amém? É fundamental que nós não tiremos isso da cabeça. Como é fácil atingir a igreja? Como é fácil atingir o próprio Cristo com atitudes de incredulidades, com dúvidas sobre a sua existência, o seu ministério. Pessoas que não passam pela experiência da fé salvadora, é muito propenso a duvidar de que Jesus salva. E a fé salvadora é uma experiência que todos precisam ter. E essa fé salvadora está explícita em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é a fé salvadora. E eu faço essa observação de fé salvadora, porque é uma experiência que todos precisam ter, e quando o indivíduo não tem essa experiência, Cristo é muito fácil de ser rejeitado por ele. E a Bíblia diz que Cristo foi exaltado para que nós nos ligássemos a Ele de maneira em que não tivéssemos dificuldade nenhuma de cumprir os princípios desse texto. Olha o versículo de número 9, por favor. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Não temos dificuldade em nos relacionarmos, precisamos dele assim. Um Cristo, um Deus exaltado acima de toda e qualquer posição, um nome que está acima de todo nome. Nós cremos em Jesus, amém, irmãos? Cremos, temos essa fé salvadora, a fé que produz uma disposição de eu não duvidar em nada de que Cristo morreu por mim, para que hoje nem Satanás, nem a morte tivesse poder sobre os desígnios de Deus na minha vida. É muita bênção. A fragilidade então nos expõe a esse cuidado de Deus para conosco. Mas a igreja é frágil, nós somos frágeis. Mas nós temos também uma fé, que é a fé que nos faz nos comprometer com o nosso Salvador. E quando eu olho para o texto, então eu vejo o seguinte, de que esse Cristo que se humanizou, que se fragilizou, que se humilhou e que foi obediente até a morte, morte de cruz, e Hebreus chega a nos lembrar que o sofrimento, a obediência, ensinou o Cristo homem, ele aprendeu através da obediência, como homem. Então as dificuldades da vida é uma forma didática de Deus, isso é muita bênção para nós. Então quando não se tem a fé salvadora, a incredulidade atinge a Cristo e também atinge a igreja. E a igreja, tadinha da igreja, como somos frágeis, como somos falhos. E as pessoas, quando olham para a igreja procurando as suas falhas, elas deitam e rolam, porque nós somos cheios de falhas. E muitas vezes, só o Espírito Santo mesmo, e só Ele faz essa obra, de fazer com que o indivíduo passe por cima, olhe exatamente para Jesus, porque não fui eu, não foi nenhum membro da primeira igreja batista que morreu na cruz para que alguém fosse salvo. Por isso é que as pessoas, o Espírito Santo faz com que as pessoas passem pela igreja e se torne igreja, porque se ele olhar só para a igreja, ele não se converte, porque a igreja é cheia de falhas, a igreja é frágil, a igreja é feita por nós, seres humanos. E aí vem então a parte que a igreja ajuda as pessoas a se comprometer com Jesus, que é a mesma expressão, ter uma fé, não só a fé salvadora, mas a fé comprometedora.
A fé que me faz me comprometer com esse Cristo, a ponto de não duvidar que nele eu sou capaz de cumprir o versículo de número 5, ter um modo de pensar, ter as mesmas atitudes de Cristo. Essa fé comprometedora faz com que as pessoas se interessem por Jesus. Eu quero Jesus que faz na vida desta pessoa. Eu quero que esse Cristo faça na minha vida. Então você se compromete, você vive, você busca ter as mesmas atitudes de Jesus. Ainda que a cultura, a religião, os exemplos humanos, coloca isso, isso é impossível. Mas lembre-se, em Cristo, tudo é possível. A fé comprometedora, quando não é vivida, ela expõe a igreja aos ataques, tanto do inimigo, como dos incrédulos, ou daqueles que, como eu, antes de me converter, tinha a igreja como um alvo de descárnio, como um alvo de críticas. Que perdido, sem noção era eu, irmãos. Mas isso deixo para outro dia. Na ausência da fé salvadora, a humanização e a humilhação de Cristo torna ele muito atingível. É possível discutir Jesus como se Jesus fosse qualquer outra criatura. É fácil atingir Jesus, mas na ausência da fé comprometedora, a igreja se expõe bastante. As pessoas não estão comprometidas, a igreja fica exposta muito. O corpo de Cristo é frágil. Então Cristo é frágil e o seu corpo também é fragilidade. Por isso que é muito fácil atingir, por isso é que muitas vezes precisamos dar explicações, que nem adianta dar explicação, porque o outro não vai querer ouvir, não é? E acabamos por vários motivos não cuidarmos dessa fé comprometedora. Mas a grande bênção, irmãos, desse texto, a nossa fragilidade, a nossa disposição, ou melhor, a nossa situação aqui, nos coloca diante da certeza e da esperança de que o que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco. Amém? Pessoas que estão preocupadas em saber o futuro, eu vou te dar um conselho: conheça Jesus. Conheça a história de Jesus, se aprofunde em Cristo, que você vai saber o que vai acontecer no seu futuro. Cristo, Ele mostrou, é isso que vai acontecer com você, em crendo em mim. Olhe para o versículo de número 9 mais uma vez. Por isso Deus o exaltou, mais alta posição, e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Versículo de número 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha aqui o seu futuro. Alguns vão fazer isso glorificando a Deus, outros vão fazer na marra, mas vão ter que dobrar o joelho. Não vai ter saída. Aqueles que farão voluntariamente já fizeram tantas vezes, mais uma vez vai fazer isso. E aí vem, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Eu quero concluir essa minha fala com esta convicção para a igreja, de que o que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Pessoas tão frágeis, tão expostas a este mundo que o apóstolo João diz que jaz do maligno. Acompanhe comigo, por favor, irmãos, Efésios, capítulo 2, versículo de 6 a 10. E assim quero concluir essa palavra. A Bíblia diz assim, Efésios 2, versículo de 6 a 10. Deus, olha que coisa, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há um mistério para mim aqui, irmãos, porque isso aqui está dizendo que isso já aconteceu. Já aconteceu.
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Olha aqui a expressão. Perceba quando vocês forem ler agora as cartas de Paulo, perceba, espero que você lembre disso, em Cristo Jesus. Você vai, diante dessa expressão, você vai ver as possibilidades que se abrem diante de você, em Cristo Jesus, para conosco, e as incomparáveis riquezas da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aí vem o texto clássico sobre como Deus fez tudo o que precisávamos, e a nossa parte só foi entrar com a nossa fé. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Essas pessoas tão frágeis, tão pecaminosas, tão cheias de defeitos, tão medrosas, tão cheias de vergonha, tão dispostas a fazer o que não é da vontade de Deus, o Senhor vem pela graça te salva, e a tua parte, na minha compreensão, foi só crer. Quando a proposta chega do Evangelho, eu creio nisso, aí você percebe que não é pelo seu merecimento, não é pelo que você faz, porque a própria Bíblia diz, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada, mais uma vez, irmãos, olha a expressão aí, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. A ordem não é mudada, não estamos no processo do Antigo Testamento de obras meritórias, fazer para merecer, porque temos a salvação, porque temos o que o Senhor nos disponibiliza, é que nós fazemos, não fazemos para ter, porque temos, fazemos, e só fazemos porque temos, tá, irmãos? Não conseguiríamos fazer nada sem que o Espírito Santo não nos capacitasse, para fazermos as boas obras, a qual Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Queridos, somos esses seres assim, mas eu queria dizer para você, meu querido, de que Deus tem um propósito muito para você, um propósito, um ministério, coisas que Deus te capacitou para você fazer, e você então esteja buscando dar uma purificada, assim, uma limada na sua fé. Já passou pela fé salvadora, agora a fé que te faz comprometer, para que você não tenha dúvida nenhuma do que Deus tem para você aqui. Ele vai capacitar você a fazer, e todas as suas limitações, todas as suas dificuldades serão vencidas em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com a igreja e passar a palavra para o pastor. Senhor, em nome de Jesus, quero nesse instante lhe agradecer por esta bênção da fragilidade que temos, mas porque somos frágeis, Cristo veio e se fragilizou, abriu mão, não considerou ser o próprio Deus, não se apegou a isso, e veio aqui sofrer chibatadas, sofrer cusparadas, sofrer, ó Deus, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, por mim, para que hoje eu não tivesse dificuldade nenhuma de ouvir o seu convite, atender esse convite, quando ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu sei o que você passa, eu sei o que você tem, eu sei onde está doendo e por que está doendo, e quero intervir, e quero te ajudar a carregar o seu jugo e o seu fardo, e o jugo que tenho para você é leve e é suave, conforme diz a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, porque diante da nossa fragilidade, Cristo se fragilizou também, para que hoje pudéssemos nele ser mais que vencedores. Assim oramos no nome dele, Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Pastor Frank.